Temos aqui o capítulo 3 sendo aberto pelo apóstolo São Paulo, e ele possui pelo menos duas características preliminares, acerca das quais eu vou trazer de forma introdutória aos irmãos. Lembrando aos queridos que os primeiros dois capítulos são fundamentais, porque mostram de forma muito categórica como o trabalho de Deus chegou até a cidade de Tessalônica e como o apóstolo Paulo pôde, em 3 semanas, desenvolver o trabalho do Senhor entre os irmãos que estavam ali. Todos vocês sabem que esta região é conhecida geograficamente como a região greco-macedônica, e ela compreende algumas cidades acerca das quais já falei 3 vezes aqui. Eu acredito que todos sabem de cor: Apolônia, Anfípolis, Tessalônica, Bereia e Filipos. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo sofreu grande represália na cidade de Filipos, posteriormente na cidade de Tessalônica e mais tarde em Bereia. De modo que eles saíram fugidos de lá, todos eles, aqueles que estavam com Paulo, Timóteo, Silvano ou Silas cognominado Silvano, ou Silvano cognominado Silas. De modo que quando eles chegaram até Atenas, o apóstolo Paulo enviou Timóteo para que ele pudesse fazer uma confirmação de fé na cidade de Tessalônica. Eles foram expulsos da região e quando eles chegaram na Acaia, o apóstolo Paulo se propôs a fazer um levantamento de como ficou a igreja na cidade de Tessalônica quando eles foram expulsos de lá. O capítulo 3 é este resultado. Você tem 3 divisões básicas. Do versículo 1 até o versículo 5, você tem Paulo preparando para enviar Timóteo. Dos versículos de número 6 até o versículo 10, você tem Paulo recebendo notícias de Tessalônica na Acaia que foram trazidas por Timóteo. E nos versículos 11, 12 e 13, você tem uma gratidão tão profunda que quase se transforma em uma oração de Paulo em favor dos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica. Mas lendo este capítulo, nós temos aqui 2 pontos que precisam ser observados antes de qualquer coisa. Primeiro, o pastor é aquele que tem uma grande preocupação com o estado espiritual da igreja. Paulo poderia muito bem ter desenvolvido o seu ministério na região da Acaia, que, diga-se de passagem, ele empreende 18 meses do seu ministério ali, e deixado a desejar o trabalho em Tessalônica. Mas a preocupação com os irmãos que foram praticamente esparramados na cidade de Tessalônica fez com que Paulo tomasse a medida de enviar um obreiro ali para poder confirmar os passos dos irmãos que haviam recebido o leite materno apenas por um período de 30 dias. Então, Paulo é um pastor que tem grande preocupação com a saúde espiritual da igreja, e ele prova isso em 2 sentidos. Primeiro, porque ele refuta os críticos e demonstra seu amor pela igreja. Os críticos, para descaracterizar a pregação de Paulo, eles descaracterizaram o apóstolo São Paulo. Porque dentro destas igrejas, nós tínhamos uma controvérsia chamada controvérsia judaizante, porque Paulo ministrava nas sinagogas. Então, para desmanchar a pregação de Paulo, eles desmanchavam a pessoa do apóstolo São Paulo. E um dos argumentos com os quais os judaizantes usavam para invalidar Paulo diante da igreja era dizendo o seguinte: Paulo não pertencia à escola apostólica de Jerusalém. Era um obreiro, aventureiro, e a sua mensagem não tinha validação no concílio de Jerusalém. Tanto é fato que este também foi um problema que aconteceu nas cidades de Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, motivos pelos quais a carta aos Gálatas foi escrita. Neste mesmo modo, esses irmãos estavam perturbando a igreja ali e dizendo que Paulo não tinha interesse nos irmãos em Tessalônica. Segunda coisa, Paulo não suportava o fato de ficar sem notícias da igreja e envia Timóteo de volta a Tessalônica. Porque eu falar que eu me preocupo com vocês e vocês falarem que se preocupa comigo é uma coisa. Agora, as minhas atitudes provar na vida a preocupação da minha boca é outra coisa.
É igual o marido que diz amar a mulher, mas não age como quem ama. É igual a igreja que diz amar o seu pastor, mas não age como uma igreja que respeita, honra e ama o pastor. É igual um pastor que diz amar a igreja, mas maltrata, prejudica, fere a todo tempo a igreja. Então, a minha palavra deve ser casada com a minha vida e não pode haver divórcio entre conduta e palavra, entre piedade e querigma. Então, Paulo mostra que ele tem essa preocupação. E para provar isso, ele fica na Acaia abandonado e envia Timóteo para que ele pudesse confirmar essa fé. Em segundo lugar, o pastor é aquele que pensa mais no bem-estar das ovelhas do que propriamente no seu bem-estar. Porque a palavra que Paulo usou aí quando ele fala, eu fiquei sozinho, no capítulo 3, no versículo 1, na parte B, daqui a pouco a gente vai lá, eu prefiro ficar abandonado, desde que alguém possa acompanhá-los. Todos vocês sabem que Timóteo era o filho na fé de Paulo e era o seu companheiro fiel, o seu escudeiro. Mas Paulo diz, eu prefiro ficar abandonado, que a palavra não é sozinho. A palavra sozinho é um empréstimo, é uma cognominação muito bem romântica. Mas Paulo está dizendo no original, eu estou abandonado aqui para que vocês sejam confortados. Pastor, o que Paulo fala para a igreja dos versículos 1 até o versículo 5, quando ele está preparando para enviar Timóteo? A primeira coisa que você tem que entender, querido evangelista Charles, era quem era Timóteo. Porque Paulo está enviando alguém, enviando um obreiro. Então, quem é que Paulo está enviando? A primeira coisa que é curiosa aqui, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos. A palavra sozinho aqui, no original, é abandonados em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo,